O fascismo na Espanha, o desaparecimento do poeta espanhol Federico García Lorca e a atual conjuntura política brasileira. Características dos movimentos fascistas. Culto à tradição. Os fascistas hipervalorizam as tradições da nação, recusando outras tradições que sejam diferentes da sua. Irracionalismo e valorização da ação, da força e da violência. Não aceitam o espírito crítico, por isso professores e cientistas são os alvos principais dos movimentos fascistas. São considerados como potencialmente inimigos. Os movimentos fascistas se alimentam da frustração individual e social. Isso explica o apelo dos movimentos fascistas às classes médias frustradas e desvalorizadas por alguma crise econômica. Na década de 1920 e 1930, a pequena e média burguesias urbanas e os proprietários de terras foram as classes mais afetadas pela crise econômica, e foram essas classes as que se entregaram aos movimentos fascistas, financiando-os e fornecendo quadros para suas fileiras. Valorização da nação. Na Espanha, os fascistas definiam quem pertencia ou não pertencia à nação com base nas tradições, na história, no culto aos mesmos antepassados e à mesma crença. Aqueles que não possuíam a mesma história, não cultuavam os mesmos antepassados e a crença, no caso a fé católica, não eram considerados pertencentes à nação espanhola. Então, judeus, ciganos, eslavos, negros, latinos, comunistas, socialistas, anarquistas e maçons não foram considerados pertencentes à nação espanhola. Esses grupos foram considerados inimigos e corruptores da sociedade espanhola. Valorização da pátria e do patriarcalismo. Os movimentos fascistas defendem a valorização do homem e da família tradicional e monogâmica como base da sociedade. A sociedade patriarcal, exaltada pelos fascistas, explicitamente considera a homossexualidade como degeneração. Isso desencadeou forte perseguição aos homossexuais. Na Espanha, a extrema-direita, antes da Guerra Civil e da tomada do poder pelo franquismo, trabalhou a afetividade e o sentimento de pertencimento e não pertencimento. Os grupos atingidos por essa lógica foram os partidos e movimentos de esquerda, os republicanos, os judeus, os maçons, os ciganos e os homossexuais. Todos esses foram classificados como inimigos da nação e da pátria, cujo alicerce era a tradição cristã, católica e patriarcal. Os discursos da extrema-direita e dos seus líderes obedeciam a essa lógica classificatória. A cisão social promovida e incentivada pela extrema-direita espanhola contaminou toda a sociedade e contribuiu para a tomada do poder por parte dos falangistas de Francisco Franco. Os discursos da extrema-direita operavam dentro da lógica do pertencimento, e isso é evidenciado pela falsa ideia de que a Espanha, para se recuperar e se desenvolver, deveria ficar livre do marxismo judaico maçônico. Termo criado na época para tratar como inimigos os movimentos de esquerda, os judeus, os republicanos e os maçons. Esse termo teve forte impacto na cidade de Granada e em toda a Andaluzia. Para entendermos como essa cidade foi afetada, devemos recorrer à sua história. Granada foi a última região a ser recuperada pelas tropas cristãs, naquilo que ficou conhecida como a última cruzada espanhola para a expulsão dos mouros e recuperação do território. Nas vésperas da Guerra Civil, 1936, a ideia de eliminar o marxismo judaico-maçônico do território espanhol teve profundo impacto na região da Andaluzia, e uma das cidades que mais sofreram com essa tese foi a cidade de Granada. Ressaltamos que a Guerra Civil Espanhola foi denominada pelos nacionalistas como a Grande Cruzada. A sociedade granadina sempre teve um grande contingente judaico e uma pequena burguesia forte e coesa, e muitos de seus líderes eram maçons e partidários da ideia republicana de governo. Portanto, eram contrários a toda forma de governo ditatorial.
O discurso da extrema-direita espanhola, que estabelecia claramente qual era o inimigo do atraso econômico e da sociedade tradicional espanhola, impactou profundamente na vida dos granadinos. Ao criar o termo marxismo judaico-maçônico, os fascistas espanhóis visavam combater e eliminar os partidos e movimentos de esquerda e todos os republicanos. Os líderes da extrema-direita espanhola foram mestres em afirmar que a luta deles era para varrer de vez do território espanhol todos os responsáveis pela crise, pelo subdesenvolvimento e que representavam uma ameaça à Espanha tradicional e, assim, converteram judeus, socialistas, anarquistas e republicanos em inimigos da nação espanhola, definida como cristã e patriarcal. É a lógica do pertencimento que aparece operando um discurso que não se ocupa com o real, mas ele manipula o emocional e a afetividade. O sentimento de que a Espanha estava sendo corroída por esquerdistas, maçons e judeus ganhou força na sociedade da época. Os falangistas, como eram conhecidos os fascistas de Franco, e outros grupos de extrema-direita, principalmente da cidade de Granada, se colocaram como os responsáveis por eliminar todos os inimigos da nação e se apresentaram como os últimos cruzados que tinham uma missão, e essa era expulsar ou eliminar da Espanha todos aqueles que não foram eliminados quando as tropas cristãs retomaram a cidade de Granada em 1492. Pertencente a uma rica família da cidade de Granada, o poeta Federico García Lorca era conhecido internacionalmente como o maior poeta espanhol do período. Lorca foi diretor do grupo do teatro La Barraca de Madrid. Esse grupo era composto por estudantes e Lorca, assumidamente homossexual, dentro de uma Espanha tradicionalista e católica, foi acusado de corromper sexualmente os jovens estudantes do La Barraca. Acusado pelos fascistas devido à sua conhecida e assumida homossexualidade, Lorca começou a se sentir inseguro com o crescimento do fascismo e resolveu se abrigar na residência dos pais, na cidade de Granada. Mas os ânimos em Granada, como em toda a Espanha, estavam exaltados, e Lorca também fora acusado pelos fascistas em Granada de ser espião dos russos e manter relações com a esquerda espanhola. O poeta Federico García Lorca desapareceu em 19 de agosto de 1936, no início da Guerra Civil Espanhola, que fora vencida pelos fascistas ligados ao general Francisco Franco, dando início a uma brutal ditadura. O corpo de Lorca não foi encontrado e as acusações de que fora vítima o poeta talvez sejam as primeiras fake news da história. No Brasil, ao contrário do que muitos pensam, os aspectos de um fascismo em emersão não são recentes. O discurso do tradicionalismo e da recusa da modernidade esteve presente na sociedade mesmo antes de termos consciência sobre o bolsonarismo. O ódio contra grupos específicos e o desejo de restaurar antigos valores morais e perpetuar o tradicionalismo familiar sempre fez parte do desejo de uma parcela da sociedade brasileira. E por isso, até chegarmos a esse cenário político escancarado de discriminação, preconceito, intolerância religiosa e racial, a contribuição de diversas instituições laicas e religiosas e de grupos sociais foi fundamental. A característica que se percebe mais claramente na política brasileira hoje é aquela definida por Sigmund Freud, em seu trabalho Psicologia das Massas e Análises do Eu. Nessa obra, Freud indica que todo indivíduo que busca se consolidar como uma liderança frente à massa deve se apossar de discursos que são semelhantes àqueles que já circulam entre as pessoas. E no Brasil, todos os discursos do atual presidente, que no primeiro momento foram motivos de choque para muitos, por termos considerados retrógrados e inaceitáveis para a época em que vivemos, estavam rondando pela sociedade de maneira implícita e velada há tempos. Podemos dizer que agora existe uma figura de autoridade que incorpora e reproduz esses discursos e legitima toda essa barbárie, tornando cada vez mais aceitável a incitação ao ódio. Essa tentativa de naturalização do preconceito e da discriminação é o que abre espaço para apontar os supostos inimigos da nação, aspectos comuns em uma sociedade fascista.
Com essa categorização, percebe-se que a lógica do pertencimento e não pertencimento é bem presente em nosso país. A esquerda, os professores, as universidades federais, a ciência e os considerados comunistas, por exemplo, são a fonte de toda imoralidade e da atual crise econômica, e por isso deveriam ser tirados de cena. A ideia de que a organização política atual é um desgoverno e o senso comum presente em grande parte da oposição, que implicitamente se refere ao presidente como um lunático, é um equívoco, ou acreditamos ser um erro de avaliação, porque consideramos que as ações do atual governo são arquitetadas e pensadas desde mecanismos extremistas que buscam causar uma tensão na população, como, por exemplo, o discurso em que o ex-secretário da Cultura parafraseou o ministro da Comunicação de Hitler, até memes e provocações feitos na internet que disseminam algum tipo de ideologia e funcionam como distrações que contribuem para esconder ações do governo. Entretanto, existem algumas diferenças entre bolsonarismo e o fascismo tradicional propriamente dito. Apesar de existir uma grande difusão de ideias nacionalistas e patriotas por parte do governo Bolsonaro, existe também uma idealização do governo e da sociedade norte-americana. Existe uma admiração por parte dos bolsonaristas e do próprio Bolsonaro pelos Estados Unidos. Vale destacar que a formação desse país ocorreu pela ação das armas de fogo e da eliminação dos grupos étnicos nativos. Então cabe algumas reflexões. Seria esse o modelo que o governo Bolsonaro está tentando seguir? O atual governo crê na violência como um mecanismo de refundação da sociedade brasileira? Este podcast foi escrito por Bruna Brandão de Faria Xistone, graduando em Ciências Sociais pelo INSISUFO, Antônio Carlos Lopes Petean, doutor em Sociologia pela Unesp de Araraquara e professor adjunto no INSISUFO.